Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de Zaqueu. Nós podemos acompanhar no livro de Lucas, capítulo 19. Nós vamos passando porque, apesar o texto é um texto muito pequenininho, mas ele é de grande valia para nós, de grande entendimento, né? Nós podemos trazer essa passagem de Zaqueu para os dias de hoje, né? Então vamos lá, no capítulo 19, Lucas 1 fala assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico. A primeira lição que a gente tem aqui era que Jesus estava passando, né? Passando pelaquela cidade de Jericó. Depois a gente pode falar em outras oportunidades sobre essa cidade. Mas é importante a gente saber que Jesus estava passando. E isso já nos remete aos dias de hoje, que Jesus está passando por nós, tá? E que nós devemos saber disso, né? E eis que havia ali um homem que era chefe dos publicanos. Os publicanos, naquela época, eram judeus também que cobravam imposto dos judeus. Tá? Então, eles cobravam imposto para Roma dos próprios judeus, né? E tinha duas classes de publicano. Uma classe menor e aqueles outros que eram chefes e eram geralmente pessoas muito ricas. Mateus também era um publicano, mas depois a gente volta a falar. O principal era que Zaqueu era chefe desses publicanos e era muito rico, né? A Bíblia nos remete a isso. E olha só, no versículo 3 ele fala assim: e procurava ver quem era Jesus e não podia. Muitos de nós, nesse mundo de hoje, queremos ver quem é Jesus na realidade, né? Queremos conhecer quem é Jesus, né? Muitos de nós ouvimos falar em Jesus. Muitos de nós sabemos quem Jesus foi, mas é difícil a gente conhecer quem realmente conhece Jesus, né? E ele não podia ver Jesus por causa da multidão. A multidão aí vem representar as coisas da vida, né? As coisas que a vida nos proporciona, as coisas do mundo que nos proporcionam e que não deixam a gente chegar a Jesus, né? Principalmente aquilo que agrada a nossa carne. Então, o que nos afasta de Jesus? Que não nos deixa ver Jesus. Essa é a reflexão que uma das primeiras reflexões para nós. Então, no mundo existem centenas, milhares de armadilhas que são essas multidões, que não nos deixam olhar Jesus, não deixam ver Jesus, né? Que são o que? É tudo que está na nossa volta, tudo que aparentemente é bom, tá? O sexo desmedido, nós temos a bebida, nós temos droga, nós temos hoje tudo aquilo que atrai a gente muito mais do que a vida espiritual. Então, as multidões não deixam a gente ver Jesus. E essas multidões estão na nossa vida. Olha só, e ele também era de pequena estatura.
isso nos remete o seguinte: quando a gente quer ver Jesus, quando a gente quiser buscar Jesus, a gente tem que nos colocar num lugar menor, né? Porque Jesus está no alto. Se a gente não nos elevarmos até Ele espiritualmente, a gente não vai conseguir ver Jesus. Se a gente não, por exemplo, não ir para um quarto, não ir para um lugar sereno, ir lá, a gente buscar conhecer Jesus, orar, buscar Ele, né? A gente não vai conseguir. Muitos de nós encontramos Jesus na igreja, no monte, né? Mas tem que ser um lugar onde você possa buscar Jesus. E geralmente é de joelho que nós conseguimos isso. Então nós estamos embaixo e queremos nos elevar para poder ver Jesus. E ele correndo, ele adiante subiu numa figueira brava, né, porque Jesus havia de passar por ali. Então essa reflexão nos faz que a gente, quando a gente fica de joelho, quando a gente se prostra a Jesus, faz com que a gente saiba que a gente vai conseguir entrar em contato com Jesus, ter uma intimidade com Ele. São nesses momentos que a gente busca o Senhor sinceramente, né? E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Olha só, ele sabia o nome de Zaqueu. Assim também é com a gente. Quando a gente nos porta a Jesus, ele nos conhece. Ele sabe o nosso nome. Ele conhece a nós. Nós temos que ter essa certeza. Jesus não está lá em cima, muito longe da gente, não. Ele está perto da gente. Ele está pertinho. E ele nos conhece. Ele nos conhece pelo nome. Então, ele tem pressa. Para quê? Porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha só, ele não quer salvar só nós. Jesus não quer salvar só nós. Ele quer salvar a nós e nos conhece pelo nome. E além disso, ele quer salvar a nossa casa. Ele quer entrar na nossa casa, né? Ele quer pousar na nossa casa. E a gente tem que dar essa liberdade. Ele não vai entrar lá se nós não abrirmos a porta para ele. E apressando, ele desceu e recebeu Jesus com júbilo, com alegria, né? Olha só, quando a gente recebe Jesus com sinceridade, é uma alegria muito grande. É inexplicável, né? O que a gente sente. A gente sente a presença de Jesus. E essa presença de Jesus, ele passa a ser hóspede da nossa casa. Né? Ele passa a ter, compartilhar conosco a nossa vida, a nossa intimidade. Né? E no final, Zaqueu se arrependeu, né? E Jesus disse: hoje veio a salvação para essa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Então Jesus, ele vem para buscar a gente. O que é buscar? É achar a nós, né? A primeira coisa é quando a gente vai até ele, ele nos busca, ele nos encontra, ele nos encontra. E ele fala que geralmente a gente estava perdido. E isso é uma verdade. Jesus vem para nos salvar, salvar aqueles que estavam perdidos, né?
Então, essa lição de Zaqueu é muito importante para que a gente saiba disso. Que mesmo ele sendo um cobrador de impostos, Jesus sabia o nome dele, tá certo? Como sabe o nosso. E a multidão, cara, são os problemas, as coisas boas que a vida oferece e que faz a gente nos desviar do caminho de Jesus. Pense nisso. Procure ter um encontro com Jesus, porque ele vai, nesse encontro, salvar você e sua família. Acredite nisso. A paz do Senhor fique com você. Amém?